Voltamos com o WW, está aqui conosco o Joelson Sampaio, que é professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Logo mais, o professor vai nos ajudar numa análise importante sobre uma guinada na política econômica do país. O governo Lula retirou os Correios e outros 6 estatais do programa de privatização. Veja na reportagem de Tainá Farfan. As medidas já eram esperadas. Desde as eleições, Lula critica duramente as privatizações. Logo depois da posse, determinou a paralisação dos processos de desestatização. Um dos mais avançados era o dos Correios, aprovado em 2021 pela Câmara dos Deputados e que tramitava no Senado. Ao todo, 7 empresas foram excluídas do Programa Nacional de Desestatização. Além dos Correios, a empresa brasileira de comunicação, a Dataprev de Tecnologia da Previdência, a fábrica de equipamentos pesados, Nuclep, a empresa de dados do governo, Serpro, a gestora dos fundos garantidores, a BGF, e o Centro de Tecnologia Eletrônica, a Ceitec. Lula também excluiu outras 3 empresas do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, a Conab, a PPSA, que administra os campos do Pré-Sal, e a Telebrás. A linha de governo de Lula, que privilegia a participação do Estado na economia, é um revés para o capital privado, mas não está livre de resistências no Legislativo. O Congresso saiu das últimas eleições com uma considerável base de parlamentares liberais, que, apoiando ou não o ex-presidente Jair Bolsonaro, viam no processo de redução do governo nas estatais um avanço importante. O Partido Novo entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão dos efeitos do decreto que alterou o marco do saneamento. Nessa quinta, Lula alterou dispositivos que favorecem as empresas estatais do setor. O partido aponta que diversos princípios constitucionais, como a separação de poderes e a redução das desigualdades regionais, foram violados. No Twitter, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que defende a revisão do marco legal do saneamento para aprimorar a legislação, mas que o parlamento não vai admitir retrocessos. Vamos lá, análise. Joelson, qual a sua leitura aí sobre essas desestatizações de hoje, mas que vem no encalço aí de uma mudança do marco do saneamento? A sua impressão do que está acontecendo? Para onde o governo está levando essas questões? Caio, é uma mudança, né, em relação ao que era observado em termos de política pública dos programas de desestatização recentes no Brasil, mas é algo que era esperado, né? O presidente Lula já trazia essa sinalização, ou seja, ele já tinha essa intenção na sua campanha de reduzir, né, o programa, enfim, os processos de desestatização. Analisando agora especificamente, né, esses 2 aspectos, o primeiro referente à retirada de algumas estatais, tanto do PPI quanto do programa de desestatização, traz um desafio, né, um desafio para empresas que já tiveram um histórico muito ruim no passado recente, um histórico de corrupção, um histórico de ineficiência, um histórico que, em termos de política pública, a gente precisa agora discutir como que a gente vai trabalhar, como que o governo, né, vai trabalhar para reduzir aí toda essa história e melhorar a eficiência dessas empresas. A nova lei das estatais, em 2016, trouxe um avanço, principalmente para a questão de governança dessas empresas, mas está aí o desafio do Estado hoje, né, do governo, em retirando essas empresas, tanto do PPI quanto do programa de desestatização, como que ele vai lidar com esses desafios para frente. Não só da questão de olhar o histórico e trazer essa segurança de que não haverá ingerência política, que de alguma forma a nova lei das estatais vai ser preservada para continuar garantindo, né, a boa condução dessas empresas, como também a melhoria, né, da eficiência dessas empresas para fins de política pública. Agora, em relação ao novo marco, aí sim eu vejo como um retrocesso, porque o novo marco, é importante relembrar, ele trouxe um avanço principalmente para as famílias, né? Ou seja, para as áreas brasileiras, né? Os estados, cidades que têm maior carência de saneamento básico, né? Quando a gente fala em saneamento básico, aqui é fornecimento de água e tratamento de esgoto. Hoje no Brasil, Caio, a gente tem aproximadamente 50%, ou seja, metade do Brasil que não tem esgoto tratado.
e o marco colocava ali uma meta de universalização do saneamento até 2033 e principalmente a questão de coleta e tratamento de esgoto, uma meta de 90%, né, de coleta e tratamento até 2033. Se a gente olhar as mudanças especificamente, a gente teve uma flexibilização. O Estado já se mostrou incapaz de investir. Por que agora a gente vai acreditar que vai ser diferente num cenário fiscal mais desafiador? Daniel, o que essas desestatizações de hoje significam? Caio, a retirada do PND, que é o Programa Nacional de Desestatização, ou a qualificação do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, dessas 7 estatais, não surpreende, como já ressaltou o professor. Um elemento que acho que pode ser visto como um pouco surpreendente é que Porto de Santos e Companhia Docas da Bahia, Companhia Docas do Ceará, do Pará, desculpe, que constavam já do PND, não foram retirados. Então, conhecendo a tendência antiprivatista do PT deste governo, chama a atenção que a privatização do Porto de Santos, um projeto que foi lançado pelo governo Jair Bolsonaro e é muito defendido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobrevive, respira por aparelhos, é verdade, está na UTI, mas por enquanto ainda sobrevive. Das outras estatais, chamam muito a atenção, obviamente, os Correios, era a grande pérola da desestatização no governo Bolsonaro. E aí a grande pergunta não tem que ser tanto se o Correio é bem gerido, se não é bem gerido, se tinha caso de corrupção, se não tinha caso de corrupção. A grande pergunta é, para os Correios continuarem da forma como estão hoje, atendendo a população num país de dimensões continentais e concorrendo com outras empresas em cargas, encomendas expressas, comércio eletrônico, ele tem a capacidade de investimento de fazer isso nas mãos do Estado? Porque os cálculos indicavam que seria preciso investir 1,5 a 2 bilhões de reais por ano. Hoje os Correios investem menos de 500 milhões de reais. Então, essa é a pergunta que fica. Se for uma atribuição do Estado, hoje parece que a conta não fecha. Professor, tem como o Estado investir? Caio, hoje a gente tem um cenário fiscal bastante desafiador, tá? Então, quando a gente analisa a questão de capacidade de investimento do Estado, ela é cada vez mais limitada. E aí, nesse sentido, quando a gente pensa em privatização de empresas estatais, além de trazer alguns benefícios, como melhoria da eficiência, ele traz muita capacidade e alavanca, né, a capacidade de investimentos. Ou seja, você consegue trazer ali uma capacidade de resposta a essas necessidades que o Daniel colocou. O Estado tem se colocado cada vez mais ineficiente, incapaz de fazê-lo. Uma coisa importante também que as privatizações elas podem, né, trazer de benefício, além da melhoria de eficiência e aí principalmente a capacidade de investimento, é que muitas dessas estatais, elas também às vezes oneram o tesouro, ou seja, o Estado ele tem que fazer aportes para fechar a conta. Quando você tem ali um processo de privatização, você tem o inverso, você tem uma entrada de caixa para o Estado, que ele pode, inclusive, utilizar, né, desse caixa para amortizar a sua dívida, trazendo outros benefícios aí para a população. Então, no final do dia, o que a gente observa é que, diante de uma realidade de baixa capacidade de investimento, num cenário de desafio fiscal, né, ou seja, o governo ainda está procurando uma forma de trazer uma segurança mínima com o arcabouço fiscal, é muito difícil acreditar que ele vai conseguir ter capacidade, né, de fazer esses investimentos necessários para a manutenção dos serviços de entrega, principalmente para as comunidades, famílias mais carentes. De novo, onde você tem maior concentração econômica, você já tem ali as entregas de empresas privadas, né? O grande desafio do governo é em relação à política pública de manter a universalização de entrega e garantir que todas as famílias brasileiras vão ter acesso ao serviço. Caio, veja que de vez em quando não se trata só de uma discussão conceitual, filosófica, ideológica. Estatal não precisa, por conceito, ser boa
ou ruim. O que ela precisa ser é eficiente. Hoje a gente teve um caso muito emblemático, um episódio emblemático. Sabesp, a Companhia de Água e Esgoto de São Paulo, Copasa, de Minas Gerais, Corsan, em fase de privatização, mas ainda estatal no Rio Grande do Sul, e talvez venham outras por aí, como Sanepar no Paraná, que são companhias de saneamento estatais, mas mais eficientes, decidiram sair da associação setorial que congrega as empresas controladas por governos estaduais, pelo simples fato de que não concordaram com o lobby feito pelas mudanças no marco legal do saneamento. Então, está aí um caso em que ser estatal não é necessariamente ruim. O ruim é ser ineficiente. Agora, Daniel, você vê que interessante, porque todos esses casos, Sabesp, a gente consegue fazer um crivo político, né? Sabesp e Tarcísio de Freitas, oposição ao Lula. Rio Grande do Sul é o Eduardo Leite, PSDB, oposição ao Lula. Paraná, Ratinho Júnior, oposição ao Lula. E a Copasa, Minas Gerais, Romeu Zema, também oposição. Então, aparentemente, está claro, talvez nessa quadra da política, os projetos políticos também e os projetos econômicos de cada espectro político. Não sei se o professor... vou para ti primeiro, Daniel, se você concorda... Só faço uma ponderação, eu só discordaria de você num ponto. Mais do que companhias do Eduardo Leite, do Tarcísio de Freitas, do Ratinho Júnior, são companhias que têm capital aberto em bolsa, têm regras de governança e demonstraram uma capacidade de investimento mais adequada. Inclusive, passaram no sarrafo estabelecido do marco legal do saneamento para continuar investindo e adaptarem seus contratos para incorporar essas metas de universalização do serviço. Então, eu relaciono isso menos com a política e mais com o histórico dessas empresas, com regras de governança, capital aberto, de modo a que elas não se tornaram meros feudos políticos e lugares onde governadores podem lotear cargos e colocarem seus aliados para, digamos, uma boquinha. Joelson, você tem essa percepção também? Olha, esse ponto que o Daniel trouxe, né, sempre quando você analisa, Caio, empresas estatais que estão na Bolsa, elas tendem a ter ganhos de eficiência e ganhos de governança por conta das exigências da Bolsa de Valores, né? Ou seja, você tem uma série de exigências para listar essas empresas que acabam trazendo impactos positivos na sua governança e na sua gestão. Mas o grande ponto que tem aqui da mudança, que o decreto traz do marco, né, do novo marco do saneamento, novamente, essa flexibilização que coloca em risco a universalização para 2033. E hoje a gente fala de indicadores ainda muito ruins. Quando nós olhamos a parte de tratamento e coleta de esgotos, é metade do Brasil que não tem acesso a esse serviço. E quando você fala não há oferta desse serviço para essas famílias, você tem vários impactos de saúde pública, na parte de educação, ou seja, uma série de benefícios sociais que essas famílias poderiam, né, almejar e alcançar com o avanço da universalização, que hoje é colocado em xeque. Por quê? Se você flexibiliza a capacidade, a comprovação de capacidade de investimento, se você traz assim, algumas flexibilizações que o novo marco colocava como exigência, você acaba trazendo aí, que a gente já sabe, uma postergação de investimentos. Ou seja, por que essas empresas hoje vão correr atrás desses investimentos se elas podem aguardar? Como o Daniel falou, por que essas empresas estatais correram para atender ali o que o decreto colocava lá atrás, né, o que o marco já impunha de mostrar capacidade de investimento nos próximos 5 anos? Porque era uma exigência. Então, essa exigência trouxe uma movimentação positiva no setor. Flexibilizar, do meu ponto de vista, coloca em risco uma política pública essencial, principalmente para as famílias de menor renda, aquelas famílias que mais precisam desse tipo de serviço. Professor Joelson Sampaio, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigado, por sua participação. Volte sempre. Disponha, boa noite.